Amém, igreja. Abra a sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sequência, abra comigo também em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Vai estar com certeza aí na tela, mas é bom que você manuseie sua Bíblia. Versículo 12 ao 14 diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival ou Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, 1000 metros mais ou menos. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Pai, por esse novo dia, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua fidelidade, Senhor Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede nesse dia. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, porque o Senhor está conosco, para que essa igreja não pare, Senhor Deus, para a igreja ao redor do mundo não pare. Obrigado porque o Senhor tem nos assistido, Senhor Deus, dia a dia, Senhor Deus, louvamos o Teu santo nome. E eu oro, Senhor Deus, pelo Teu povo, Senhor Deus, reunido nesse lugar e por aqueles que estão nos ouvindo também. Que o Senhor abra, Senhor Deus, desempeça, Senhor Deus, Pai Santo querido, os ouvidos, tudo que possa estar bloqueando, Senhor Deus, que possa fazer trazer algum impedimento, Senhor Deus, para que eles não entendam, não compreendam aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Pai, no decorrer desse dia, aquilo que o Senhor quer nos revelar, Senhor Deus, nos trazer, Senhor Deus, Pai Santo querido, como bênçãos para as nossas vidas, bênção para a igreja, bênção para as igrejas dessa cidade, bênçãos para a igreja do mundo, Senhor Deus. Nós oramos e glorificamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Fique à vontade, queridos. Palavra que eu quero estar trabalhando com a igreja, ministrando na igreja essa manhã, traz o tema A Casa como Lugar de Missão, uma coisa assim, um tema e alguns textos que eu tenho estudado, né, e tem vindo ao meu coração, e algumas vezes eu compartilho com um ou outro, mas que Deus tem falado muito comigo. E eu, assim, não sou nada emotivo. Contrário do pastor Reinaldo, não sou nada chorão. Tenho muita dificuldade de lágrimas. Eu acho que eu chorei muito, muito quando era criança, que na fase adulta realmente me faltaram as lágrimas. Mas quando eu estava estudando essa palavra e esboçando essa palavra, realmente, assim, muitas vezes eu senti muita emoção. Tive que sair dali, né, ir para o banheiro para enxugar as lágrimas, porque realmente falou muito no meu coração. Espero que o Espírito Santo toque também o seu coração nessa manhã. Você que está aqui presente, você que está nos ouvindo. Atos dos Apóstolos e Lucas, Evangelho segundo Lucas, segundo os estudiosos, fecharam que foi escrito pelo evangelista Lucas. Esse moço que a gente vê aqui logo no início, né, mencionando, né, a caminhada dos discípulos, a caminhada de Jesus, os atos de Jesus, os atos dos apóstolos.
E foi escrita cerca de 63 depois de Cristo, 62, 63 depois de Cristo. Ele não era judeu. Os textos dizem que ele era de Antioquia, ele era um gentio, não era judeu. Mas ele era uma pessoa muito chegada a Paulo também nessa caminhada. Você vê alguns relatos, Paulo mandando chamar ele, o médico, ele era médico. E segundo também os textos de história, ele era uma pessoa muito culta, muito erudito. E eles dizem isso porque assim, nesses livros, nesses relatos de Atos dos Apóstolos, do Evangelho segundo Lucas, existem textos lá que foram escritos pelo chamado grego comum, koiné, aquele que a maioria dos textos bíblicos são escritos, mas também há relatos em que há textos clássicos do grego chamado ático. Então era uma pessoa muito culta e ele lidava muito bem com essas coisas. Isso é interessante para a gente ver como a Bíblia realmente ela retrata as pessoas simples, né? Esse mesmo Teófilo, que não se sabe a origem dele, mas também não era judeu. Era uma pessoa, pela história paralela, diz que era uma pessoa muito culta, assim como Paulo também, o apóstolo, era uma pessoa muito culta. Isso é muito importante para nós. Um outro fator importante no livro de Lucas, nos relatos de Lucas, e se você for acompanhar tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, você vai ver ele mencionando coisas que não são mencionadas em outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos. Era próprio, por exemplo, oração. Aparece em Lucas, aparece nos nossos estudos, né, desses evangelhos sinóticos, 9 orações feitas por Jesus. 7 estão registradas no livro de Lucas. Isso é muito interessante. Um outro fator importante, ele era muito preocupado com aquelas pessoas chamadas de ruins, de perversas, né? Ele chama de má reputação, porque essas pessoas elas eram assim, tipo, como que marginalizadas pela religião da época, a religião contemporânea. Outro grupo de pessoas também, as crianças, as mulheres, os necessitados, que muito não se vê nos outros relatos, mas Lucas ele retrata isso de uma forma muito precisa. A preocupação dele que ele tinha com as crianças, com as mulheres e com as pessoas necessitadas, que também eram marginalizadas, eram esquecidas pela religião contemporânea. Isso nos traz uma reflexão muito grande. Talvez por isso que em determinado momento realmente eu fiquei assim muito emocionado com isso. Um outro fator interessante é que essas pessoas, ele traz essa informação, que essas pessoas que foram marginalizadas pela igreja contemporânea, pela religião contemporânea, né, os de má reputação, as crianças, as mulheres, os necessitados, ele trazia essa informação de que em Deus eles encontrariam paz e encontrariam salvação. E aí, queridos, você vai vendo assim que a igreja, na verdade, ela começou a se expandir a partir de uma proposta de pessoas que não esperavam a vinda do reino. Nós estamos aqui. Imagino que nenhum de nós aqui seja judeu ou descendente, talvez tenha um ou outro, mas a maioria não tem descendência judaica. O reino não tinha vindo para nós, mas em Cristo nós fomos alcançados. Essa é uma mensagem muito tremenda, realmente, no Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Um outro fator interessante é a igreja. O que nós temos aqui é uma casa. Mas ele também descrevia uma casa, e o grego que ele trazia, chamado oikos, era uma casa que não se dizia instalações, mas de pessoas, de famílias, de parentes, a família da própria casa, de parentes, pessoas agregadas àquela família, pessoas amigas, inclusive as pessoas que vinham de fora, viajantes, que era muito comum naquela época, também eram tidos como participante desse oikos, casa. E também tinha uma outra definição, tem uma outra definição no grego chamado oikia.
A oikia já não se refere a gente, a pessoa, mas instalações. Então nós temos aqui oikos, um número de pessoas que vão e vêm, e nós temos uma oikia, uma instalação. Isso aqui é uma casa. Essa era a visão do evangelista Lucas. Ele tratava as coisas como de fato elas eram. Isso é muito interessante para nós. Aleluia. Um outro fator interessante é que ele entendia que nessa casa, e lembra que a casa como lugar de missão, ele entendia que nessa casa, onde as pessoas costumavam se relacionar, os integrantes dessa casa, as pessoas que conviviam ali, seja da própria casa, fosse pessoas agregadas, como hoje nós temos nas células, por exemplo, para você entender. A célula você tem uma família que recebe, você tem pessoas agregadas. Então essas pessoas agregadas fazem parte do seu oikos, embora também ela tenha um oikos, que é a própria família dela. Ele entendia que essa casa era um lugar de proclamação, de recepção e de vivência do Evangelho. Não era simplesmente você receber pessoas naquele lugar e você comungar de alguma coisa e despedi-las. Mas era um lugar em que a igreja estava reunida naquele lugar. Isso é muito interessante. Essa percepção, essa visão, esse discernimento, essa condução, você só vai encontrar, talvez muito raramente nos outros sinóticos, mas você vai encontrar no Evangelho segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos. Esse relacionamento, Laís, de a igreja se movimentando, a igreja pela cidade, a igreja vivendo. Onde você está, se ele tivesse registrar alguma coisa hoje, ele ia dizer que lá na universidade existe um oikos. Pessoas se relacionando, cristãs. Né? Na academia existe um oikos. Em algum lugar que você vai passando e que exista alguém glorificando a Deus, clamando por Deus, invocando o nome de Deus, é um oikos. Mas também tem aqueles oikos naturais. Então, proclamação, recepção, vivência e vivência do Evangelho era a responsabilidade daqueles integrantes daquela casa. Um outro fator interessante, ele entendia, deixa registrado que essa casa, onde você recebe as pessoas, era responsável, né, essa pessoa, essa casa que você está, que recebe as pessoas, é responsável pelo ensino, ela é responsável pela cura dos doentes, ela é responsável pela hospitalidade, pelo exercício da comunhão, que ele chama de a mesa, servir as mesas. E aí eu achei uma coisa muito interessante, pastor Davi. Normalmente, quando Jesus fez aquele ato lá de lavar os pés dos discípulos, vocês lembram lá em João? Né? E ele deixa para os discípulos, dizendo assim, olha, isso aqui é um trabalho de escravo. Mas esse escravo que ele fala, doulos, não era um escravo normal, era um escravo abaixo do escravo, era um servo abaixo do servo. Então eu sou para vocês agora um servo que está abaixo do servo, e estou fazendo isso por vocês. Vocês vão e façam a mesma coisa. Ou seja, lave os pés. Vocês abençoem as pessoas. Mas esse caso de servir a mesa, isso é interessante para nós. E ele está servindo, quando ele fala de servir a mesa, ele não está falando simplesmente de você colocar uma mesa para comunhão. Mas ele está falando exatamente desse princípio do ensino, da cura de doentes, da hospitalidade e desse exercício de comunhão à mesa. E ele é chamado de diaconeu. Esse serviço todo a Bíblia chama de diaconia. Daí vem a relação dos diáconos, que foram mais tarde lá em 6 de Atos escolhidos. Mas assim, aquela pessoa que serve é aquela pessoa chamada de diaconeu. E não é uma pessoa comum, pastor Davi, irmão Geraldo, mas é o principal da casa. Tremendo. Não é o servo que vai te receber, que vai te servir, que vai orar, que vai propor essa comunhão. É o principal da casa.
É aquela pessoa que realmente é o expoente. Ele que vai te servir. Encontrei interessante que alguns relatos paralelos também, não tem bíblico, mas paralelos da época, ele diz assim, olha, quando você chegar a uma casa, você vai oferecer o melhor. Se você está dormindo numa suíte, então você concede essa suíte para o seu visitante. Olha que tremendo. Vinícius, olha que tremendo. Se você tem vários carros da sua cidade, na sua garagem, você tem um importado, concede o importado para ele. Uma honra. Era uma honra o principal servir as pessoas. Normalmente, famílias, nós temos os nossos utensílios de servir à mesa. Amanda, temos utensílios de servir à mesa, normalmente os comuns, os talheres comuns, os pratos comuns, né, os copos comuns, a toalha comum. Mas esse diaconeu, quando chegava um convidado, ele dava o melhor. E nós temos também aquelas coisas que a gente usa para eventos diferentes. O nosso dia a dia com a nossa família é o comum. Mas quando chega um convidado, nós queremos fazer irmaneio melhor. Oferecer os melhores vasilhames. Colocar a nossa toalha de fim de ano. Isso era o diaconeu. Isso era casa. Isso era na casa que acontecia isso aí. E essa visão, essa ótica desse médico chamado Lucas, ele captura essas informações que normalmente a gente não costuma ver em outros livros. Um fator muito interessante para nós também é que foi numa casa, os irmãos lembram, que a sogra de Pedro foi curada. Amém? A casa como lugar de missão. Foi numa casa que a sogra de Pedro foi curada. Foi lá que ele foi criticado pelos fariseus por comer com pecadores. Tem pregadores, o Joseph Prince, ele diz assim, olha, que bom seria se as pessoas falassem que você come com pecadores e publicanos. É amigo de pecadores e publicanos. Significa que a igreja estava ali, no meio. Um outro fator importante, hospedou-se na casa de Zaqueu, publicano, onde a maioria das pessoas excluíam. Ele era cobrador de imposto. Proferiu salvação na casa de Zaqueu. Enviou os 70, de 2 em 2, dando uma ordem para eles. Olha, quando vocês chegarem numa casa, ou oikos, ou oikia, ou instalação, ou de família. Primeira coisa que vocês vão falar para ela, paz seja nessa casa. Se elas receberem a paz, fica com elas, se não, volta para vocês. E tudo que elas oferecerem para vocês, comam. Talvez para alguns seja difícil. Para mim, uma época foi difícil. Mas tudo que ela oferecer, comam. Permaneçam na casa. Não mudem de casa em casa. Permaneçam na casa. Até o dia que vocês tiverem que sair para um outro lugar. Abençoe. Se tiver uma pessoa enferma, cure. Tem um outro fator também que Lucas captura de Jesus na questão desse lidar com a situação local, é pregação e ensino. Se você olhar os relatos bíblicos, você vai ver que Jesus, primeiro ele prega, depois ele ensina. Quando você chegar numa casa, pregue, depois ensine. Se houver doentes, cure. Não saia de lá sem curar um enfermo. Em nome de Jesus. Não é você. Nós vamos ver que não somos nós. Muitas vezes nós chamamos para nós a responsabilidade, deixamos de curar uma pessoa, deixamos de ser instrumento na vida de uma pessoa, porque nós achamos que somos nós. Não somos nós. Em nenhum momento a Bíblia ela traz essa responsabilidade ou esse poder, ou essa autoridade como sendo nosso, não é. Então lembre,
Isso faz muita diferença. Em vez de você ensinar a pessoa o que ela tem que fazer, pregue. Automaticamente, na palavra que ela vai estar sendo instruída, ensinada, ela vai realmente tomar posse disso. Aleluia. 3 fatores importantes nessa igreja de Atos, que ele relata. 3 momentos, 3 temas, ou 3 características que nós devemos, em Lucas e Atos, não só em Atos, que nós devemos também olhar. Pastor Drauzio estava reunido com a gente ontem, e ele estava falando assim, olha, a igreja tem que orar. Verdade. Nós temos que orar. Se nós estamos muito bem, temos que orar. Se nós não estamos muito bem, temos que orar. Se nós estamos avançando pela cidade, adentrando os valados, os becos, nós temos que orar. Mas se nós ainda não conseguimos sair das 4 paredes, também temos que orar. E a oração era um fator importante, é um fator importante nesses relatos, nesses livros de Lucas e Atos, porque ele diz o seguinte, que a oração ela nos leva a ser dependentes da santidade de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Sem oração nós não conseguimos discernir isso. Não conseguimos chegar, não conseguimos alçar um voo mais alto. E lembre que a oração que Jesus ensinou aos discípulos, Mateus 6, foi exatamente isso. Outro fator interessante, queridos, talvez, trabalhamos isso lá no Nova Criatura, talvez por nós não termos tido um pai que tenha sido próximo de nós, presente em nossas vidas, nós temos muita dificuldade, alguns, de nos relacionar com Deus como Pai. Às vezes a gente ouve invocação, ouve oração, sempre se retratando a Deus como Deus. Em alguns casos extremos, até como você. Você, Deus. Mas Jesus ele ensinou que nós temos que nos relacionar a Deus como Pai. E nos ter como filhos. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Sermão do Monte, que é um texto 4, 5, 6, 7 de Mateus, a gente vê muitos relatos, muitos materiais, livros escritos, compilados durante muitos anos, falando das bem-aventuranças, falando das orientações de Jesus, falando do impulso dele para que a igreja fosse para frente, da orientação dele. Mas pouco a gente vê alguém mencionando Pai. E se você a partir de hoje abrir o Sermão do Monte, 5, 6, 7 de Mateus, você vai ver quantas vezes Jesus se refere ao Pai. Pai. Mais além, no Evangelho que a gente informa, que a gente orienta, que a gente instrui, que a gente pede para que as pessoas leiam quando converte, João. Normalmente nós falamos assim, olha, lê João, porque fala de Jesus. Só no capítulo 16, confirem isso em casa depois, do Evangelho de João. 23 vezes Jesus fala sobre Pai. Pai. Isso é interessante, queridos. A oração da igreja primitiva, ela requeria exatamente isso. Deus como Pai, eles como filhos. É interessante agora, o Josiel está falando ainda há pouco sobre a Ucrânia. Estava vendo alguma coisa assim. Outro dia eu falei para a Beth, eu acho que vou me voluntariar para ir para a Ucrânia, para guerrear. Mas na mesma semana que eu falei isso, eu vi alguns relatos, algumas coisas assim, poucas, mas tinha. Apesar do êxodo da Ucrânia, 3 milhões de pessoas, ou mais de 3 milhões de pessoas, 1,5 milhão só de crianças, há um êxodo contrário para dentro da Ucrânia, não de ucranianos, mas de servos. Servos de Deus que estão indo para ali não para pegar em arma. Aleluia.
mas eles vão para orar. Eles vão fazer aquilo que a igreja primitiva fazia, orar. Nós vamos combater em oração. E a vida de vocês, já perdemos. Quando nós decidimos seguir Jesus, entregamos nossas vidas para Jesus, já não é nossa. Perdemos. Vocês vão morrer, nós já estamos mortos. Olha, queridos, realmente, quando perguntaram para alguns como fazer com o presidente da União Soviética, Vladimir Putin, orar para que Deus ceife a vida dele, para que Deus faça com que ele tenha lá um infarto e morra e pare a guerra. Não, seria muito fácil isso. Mas orar para que ele se arrependa, orar para que ele se converta, porque isso glorificaria o nome do Senhor, isso glorifica o nome do Senhor. Um exército fazendo o êxodo ao contrário. Oração, ela nos leva à santidade de Deus, ela nos leva ao reino de Deus, e ela nos leva à vontade de Deus. Não a minha, Senhor. Por mim eu não faria. Por mim eu oraria para que ele morresse. Mas a tua vontade não é essa. Então, faça a tua vontade. Um outro fator muito interessante nisso, ele fala de testemunho. A igreja, ela foi criada, nós fomos salvos para que nós possamos, ou nós testemunhemos para as pessoas aquilo que ele fez em nossas vidas. É necessário que nós falemos para as pessoas aquilo que ele fez. Foi bom para você? Fale para o outro. Eu muito cedo entendi isso quando me converti, quando comecei a trabalhar com família. E ouvia do meu pastor, o pastor Clodoaldo, e falava assim: Aldeir, o não você já tem. E tive muitos nãos, muitas repulsas, muitas recusas, mas eu já tinha o não. Chegou um momento que Deus agiu. Não precisei fazer mais força, não precisei ir para lugar nenhum. Converteu o mais velho, em seguida foi só um efeito dominó. Testemunho. E aí ele requer o seguinte, a respeito do reino de Deus. Entenda que quando nós lemos aqui, ele diz que ele passou, ele diz para os discípulos que permanecessem na cidade de Jerusalém. Mas no registro de Atos, a palavra diz que eles foram para um cenáculo, uma casa. O cenáculo era o terraço de uma casa. E essa casa era de Maria, mãe de João Marcos, que também escreveu o Evangelho segundo Marcos. E era tia de Barnabé, aquele que acompanhou Paulo na sua caminhada por longo tempo. E é interessante que o reino de Deus era um tema de Jesus. Todo lugar que ele chegava, ele falava sobre o reino de Deus. Ali ele está ensinando, passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Depois que ele ressurgiu, passou 40 dias com os discípulos ensinando o reino de Deus. Quando ele deu essa ordem, estava no 40º dia. Ele disse assim: olha, permaneçam na cidade. Eles passaram mais de 10 dias esperando a promessa do Pai. Naquele cenáculo, onde eles haviam se reunido muitas vezes. Alguns comentaristas dizem que ali Jesus, com os discípulos, fez a Páscoa, comeu a Páscoa muitas vezes. A ceia, muitas vezes. Para ali eles corriam quando eram perseguidos. Cenáculo ou o terraço da casa de Maria, mãe de João Marcos. Falar sobre o reino de Deus, pregar sobre o reino de Deus. Falar sobre Jesus Cristo, testemunho sobre Jesus Cristo, crucificado, morto e ressurreto. Ainda hoje é uma loucura para os judeus. Ontem mesmo estava vendo um relato de um judeu dizendo que Cristo não é de fato filho de Deus.
Cristo crucificado, morto e ressurreto, para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto de judeus quanto de gregos ou gentios. Esse era o testemunho da igreja. O outro pilar, Espírito Santo. Ontem a gente estava reunido falando para os irmãos, os pastores, que nós temos muitas vezes dificuldade hoje de falar do Espírito Santo por conta de a gente ter ouvido muito das chamadas igrejas pentecostais, que às vezes não tinha muito sentido. Então a gente se retraiu e deixou de falar nele. Mas sem ele não tem evangelho. Sem o Espírito Santo não tem avanço da igreja. Sem o Espírito Santo não tem discernimento para nós o que fazer. Irmã Rita. Para eles o Espírito Santo era um fator de muita necessidade, assistindo às nossas fraquezas. A gente não sabe orar, a gente não sabe falar, a gente não sabe pregar, a gente não sabe servir, a gente não sabe honrar. Pergunta, queridos, muita gente vai na força do braço. Na força do braço. A gente não sabe se relacionar. Só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Por nós mesmos a gente trombava um outro, ficava bicudo um com o outro. E fica. Mas na igreja primitiva, o Espírito Santo para eles era um fator, era um pilar, era uma característica. Isso era constante na vida da igreja. Outro fator interessante que eles entendiam nessa casa, nesse cenáculo, o Espírito Santo leva a mensagem de Cristo para as ruas. O Espírito Santo leva a mensagem de Cristo para fora do templo, para fora do cenáculo. O Espírito Santo, ele faz com que as pessoas que estão perto, as pessoas que estão longe sejam alcançadas. Tem o que fazer. Lembra quando eles tiveram aquela contenda se os judeus queriam circuncidar os gentios? Os irmãos reuniram, foram a Jerusalém consultar os apóstolos. E a Bíblia diz que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor jugo para eles. Isso é maravilhoso. Aleluia. Um outro fator interessante nisso, que nessa igreja Jesus informa, ou pede, orienta aos discípulos que eles permaneçam em Jerusalém. Essa palavra que ele deu 40 dias foi no Monte das Oliveiras. Quando ele é levado aos céus, os discípulos estavam ali, então eles desceram até a casa de Maria, mãe de João Marcos, que eles permanecessem na cidade até que eles fossem revestidos de poder. Nesse capítulo Atos 1, que a gente leu, versículo 14, ele diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que mulheres, aparece aqui, mulheres vai aparecer lá no capítulo 8 também, versículo 2, 3, de Lucas, Evangelho segundo Lucas. As mulheres, a vida dessa igreja primitiva era marcada por oração, pela partilha, pelo ensino, pela comunhão, pelo louvor, pelo serviço, diaconia. E aí ele diz que todos estavam naquele lugar, permaneceram 10 dias e todos estavam naquele lugar, amontoados. E se você perguntar quem eram todos? Um dia eu recebi um editorial e eu fiquei pensando, quem eram todos, irmã Valdete? Quando você vai ver o relato de Lucas, você vai ver que todos eram mulheres, homens e mulheres. Edclay, Adclay, homens e mulheres, velhos e jovens, servos e servas.
crianças. A oração primitiva, ela se compunha dessas pessoas. Ela não era segmentada. Homens e mulheres. Jovens e velhos. Servos e servas. Ou seja, não se podia, a oração, ela é feita numa casa, não se podia separar as pessoas. Aleluia. Não se podia separar as crianças para um lado, para os adultos orarem para o outro. Era numa casa. Não se podia separar as mulheres dos homens, era numa casa. Nem os servos e as servas. Eram todos iguais, era o mesmo Senhor. Se você tem uma funcionária em casa, na hora da sua oração, na hora da sua preleção, na hora do seu ensino, ela tem que participar. Você não vai deixá-la de fora, ela tem que participar. Quando a gente vai mais para frente, quem eram todos? É interessante que essa palavra unânimes, ela diz que era um só propósito e um só pensamento. Eles estavam todos unânimes, 10 dias, esperando a bênção que Jesus havia prometido, o Espírito Santo. Só coração, um só propósito, para seguir uma mesma direção. Não eram para um lado, não eram para o outro. Seguir a mesma direção, nesse mesmo propósito, nessa mesma pegada, nesse mesmo sentimento. Aleluia. Quem eram todos que seguiam nesse mesmo propósito, nesse mesmo sentimento, que tinham experimentado essa graça de Deus. Aí você vai para a Bíblia e você encontra lá, por exemplo, Salomé. Ontem o Robertinho falou aqui da oferta, falando sobre Joana. Joana era uma mulher riquíssima, mulher de um procurador. Era uma das pessoas que assistiam o ministério de Jesus todo o tempo que ele esteve aí. Ali naquela reunião primitiva, na reunião de oração primitiva, naquele cenáculo estava Salomé, Joana, estava Susana, Maria Madalena, a mulher que foi pega em adultério, estava naquele lugar. Estava ali a mulher samaritana, a Cirofenícia. Estava naquele cenáculo também a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue. Quem eram todos? Viúva de Naim e seu filho, Jairo e sua filha, os cegos de Jericó. Estava naquele lugar também os gadarenos. Naquele lugar também estava o paralítico da maca, aquele que foi colocado pelo telhado. Estava também o hidrópico, o homem da mão mirrada. Estava Nicodemos, aquele que foi ter a noite com Jesus. José de Arimateia, aquele que colocou o corpo de Jesus no seu jardim, no sepulcro. Estava Zaqueu, publicano, Mateus, Levi, chamado Levi. Quem fazia parte dessa oração primitiva? Todos. Todos significa, queridos, que quando nós convocamos uma oração, é para todos. Todos. Aleluia. Um outro fator interessante, muitos se converteram. Observe que essa expansão que saiu de uma casa, quando ele fala para eles, olha, venha para Jerusalém. Fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Quando ele saiu para casa, essa expansão que eles foram cheios do Espírito de Deus, versículo 2, 3. A palavra diz que aquilo chegou, aquele vento impetuoso chegou para eles como se fosse um eco, um estrondo do mais águas batendo numa pedra, um barulho ensurdecedor. E a igreja, ela saiu. Havia também no dia do Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, 14 nações. Não se sabe do testemunho
deles quando eles saíram daquele lugar. Mas quando a igreja começou a se expandir, a gente vê o que aconteceu com eles. Em cada lugar, em cada região, em cada país daquele que tinha uma pessoa representada lá, tinha uma casa para receber os discípulos. A igreja começou numa casa, se expandiu com 120 pessoas, foi para 3.000, depois para 5.000. Começou em Jerusalém, depois foi ampliando o seu leque, de casa em casa. Há registros paralelos que dizem que na igreja, nessa época, quando uma pessoa saía de Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro, nesse transcurso havia várias cidades, em cada cidade havia uma casa, que já estava com o seu mantimento pronto para que ela seguisse viagem, aleluia. Havia ali um quarto separado para quando aquele irmão viajante passasse por ali com a sua missão de ir para o Rio de Janeiro, havia um quarto para ele pousar e depois seguir viagem. Interessante também, queridos, que esses primeiros cristãos que foram convertidos, eles eram judeus, ainda continuavam com seus rituais, continuavam lá com suas histórias, tradições. Quando eles começaram a ouvir que gentios de outras nações, pessoas de outras nações estavam convertendo, houve uma ruptura. É interessante isso, querido, eu quero que você atente muito bem para isso, igreja. Quando eles falaram que Jesus era o prometido de Deus e que ele havia ressuscitado dos mortos, houve outra ruptura. Ainda hoje há rupturas. Ontem eu ouvi mesmo um judeu falando, um rabino falando que Jesus não é o Filho de Deus. Quando eles ouviram falar que Tamar, que Raabe, que Ruth e que Batseba fazia parte da genealogia de Cristo, outra ruptura. Elas eram gentílicas. Você sabe da história de cada uma delas. Não pode ser. Esse não pode ser o Filho de Deus. Lembra quando Pedro foi visitado pelo anjo e recebeu aquela visão, o lençol descendo com animais, quadrúpedes da terra, répteis da terra, aves do céu, e que ele ouve uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. A resposta dele: não, Senhor, eu nunca comi animal imundo ou comum. Outra vez: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Sabe, queridos, quando chega na casa de Cornélio, que era italiano, da corte italiana, centurião da corte italiana, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, versículo 28, capítulo 10 de Atos. Ele diz assim: olha, vós bem sabeis, quando ele chega na casa de Cornélio, Deus já havia se manifestado para ele. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Aquele estigma no coração de Pedro ainda existia. Eu não posso me aproximar de uma outra pessoa que não seja judeu. Deus fala para ele: olha, Pedro, você não considera imundo aquilo que eu já purifiquei, você não considera imundo. Esse é um temor, queridos. Tenho compartilhado isso com alguns irmãos, é um temor no meu coração. De nós estarmos fechando a porta que Deus não fechou. De nós estarmos cesseando, marginalizando, excluindo pessoas que Deus não excluiu. De nós estamos recusando de ir a lugares que Deus não recusaria. Trabalho da igreja. Você vê um relato de uma pessoa que já vinha se convertido, que já estava anunciando, já estava palestrando. Hoje nós temos muitos relatos tristes de exclusão. Infelizmente. Essa era a igreja em movimento. Um outro fator interessante para nós: família cristã, você e eu, e os que estão nos ouvindo, e os que estão nessa cidade, espalhados pelo mundo.
Na família cristã tem que haver unidade, tem que haver comunhão, tem que haver inclusão. E esses fatores, eles superam as nossas diferenças, as nossas barreiras culturais e religiosas. Porque nós estamos em Cristo. Nós professamos Cristo, nós seguimos Ele. Um outro fator interessante, lá no Gênesis, igreja, ouça isso. Deus fez uma promessa para Abraão. E essa promessa, ela não repousava em punição, ela não repousava em pena ou punição, inclusão ou exclusão. Ela não repousava simplesmente, até mesmo, sobre galardão e salvação. Se você ler o texto, Deus ele vai requerer, capítulo 12 do Gênesis, de Abraão, ser tu uma bênção. Em você e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela repousava sobre bênção. Você, igreja que está aqui presente, que está me ouvindo, o seu papel é abençoar os povos na face da terra. A promessa que Deus te deu é para que você seja uma bênção, para que você abençoe. Porque foi isso que Deus falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na descendência de Abraão. Gálatas, ele vai dizer que pela fé, você é descendente de Abraão. Pela fé, você é descendente de Abraão. Participante da mesma promessa. Aleluia. E para finalizar, comunidade é uma família. Ok? Nós somos uma família. A Comunidade Batista da Paz é uma família. Comunidade Batista da Paz em Ipiranga é uma família, lá em Paula Cândido é uma família, onde a gente plantar uma igreja é uma família. Estados Unidos temos uma família. E eu creio em Deus, que daqui a algum tempo nós teremos também na Suíça uma família. Porque a gente está sendo sondado constantemente para levar a igreja para lá. Uma família, somos uma família. Amém? A casa é uma família, a casa de cada um de vocês é uma família. Às vezes a gente fala assim, pastor Reinaldo, Viçosa tem apenas 2% de cristãos. Que seja. Mas nesses 2%, a igreja está espalhada em cada uma casa. A igreja existe em cada uma casa. Ela está cumprindo o seu papel em cada uma casa. Seja da comunidade, seja de outros irmãos. Imagina quantas famílias as outras igrejas não têm. É a igreja em movimento pela cidade de Taquim. Pessoas que se achegam, comunidade é uma família, as pessoas que se achegam a essa casa têm o seu lugar, têm a sua relevância, têm também a sua importância. Esse era o entendimento da igreja primitiva. As pessoas se convertiam, não esperava ela fazer uma nova criatura, não esperava ela ir para o encontro, não esperava ela fazer encontro de casais, ela já estava incluída no corpo. Já era relevante para o corpo, já tinha a sua importância no corpo, já tinha o seu direito, já tinha a sua responsabilidade no corpo. Amém, queridos? Que nós entendamos isso em Deus e através do Espírito Santo nos tornemos uma igreja assim, para fora do cenáculo, para fora do templo. E se você vê que naquela época eles atingiram outros países, outras cidades, né? Foram até Roma, eles realmente fizeram algo extraordinário. O livro de Atos começa falando dessa igreja na casa e termina falando da igreja na casa. Quando Paulo estava ali mesmo aprisionado numa prisão domiciliar, a Bíblia diz que ele recebia as pessoas que iam até ele e falava do reino de Deus e falava sobre Jesus Cristo. Nós não estamos aprisionados. Cântico que nós cantamos ainda há pouco, nós não estamos aprisionados. Amém? Antes que você